tempo, uma sociedade em que as pessoas buscam viver uma grande história de amor, não é assim? Os filmes estão repletos de histórias de amor, livros estão repletos de histórias de amor, pessoas fazem fake love stories nos seus stories, publicam algumas coisas que não são nem verdadeiras, mas para dizer para alguém, olha, está tudo bem comigo, estou vivendo alguma coisa, e muitas vezes pessoas são impactadas e acabam acreditando em coisas que não são necessariamente verdades, até porque o que é verdadeiro a gente não precisa publicar para todo mundo saber, a gente vive, amém? Em nome de Jesus, nós não temos que ficar fazendo publicidade. A nossa vida é um testemunho natural quando Deus ele usa a nossa história para abençoar alguém. Mas a Bíblia também tem histórias de amor lindas que nos inspiram. A Bíblia tem biografias que são tão tremendas que muitas vezes a gente passa batido, a gente não presta tanta atenção e a gente não dá o devido valor, tanto do valor da história em si, como do que esta história aponta para nós, qual é a revelação contida na biografia. O Senhor fala através das histórias, o Senhor fala através das pessoas, o Senhor aquece os nossos corações através de irmãos e irmãs que viveram aí 2, 3, 4, 5, 6 mil anos antes de nós, e que tem a sua história registrada na Bíblia, e essa história ela é poderosa para nos confrontar, para nos inspirar e para nos aquecer o coração. Eu oro para que o coração do Senhor seja agora o aquecedor no seu coração, que o calor do amor do Senhor encha a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero, a minha primeira parte aqui, ela está baseada no livro de Gênesis, né? Então, o livro de Gênesis, capítulo 24, eu não vou ler, eu vou contar a história para você, porque a história do 24 começa no 22, e depois dessa história é que eu vou pregar o que eu quero compartilhar com vocês, é por isso que eu quero tratar dessa maneira. Capítulo 22 de Gênesis, nós temos um momento tremendo na vida de Abraão. Com certeza todo mundo já ouviu falar de Abraão. Abraão, ele não tinha filhos, ele não tinha nem ele nem a sua esposa, e na sua velhice o Senhor foi cumprir a promessa que havia dado a ele de que ele seria pai de multidões. Então o Senhor muitas vezes ele demora aos nossos olhos para cumprir as suas promessas, mas ele cumpre as suas promessas como disse que faria e que fará, porque ele é um Deus que não pode mentir, ele é um Deus que não volta atrás no que fala, e Abraão perseverou. Então Abraão foi chamado o pai da fé, mesmo tendo tido alguns momentos de luta, como qualquer pessoa teria naquela situação em que cada vez ficava mais difícil e aparentemente impossível aquela profecia se cumprir, até que se cumpre e nasce Isaac, glória a Deus, e aquela alegria. Então Isaac significa riso, não é? Alegria, nasceu o filho da promessa. E aí o Senhor então, o que ele faz com Abraão? Ele fala: Abraão, é o seguinte, vai lá até o lugar que eu vou te indicar e sacrifica o teu filho para mim, o teu único filho, esse que você ama. E Abraão passa 3 dias caminhando em direção àquele lugar para sacrificar Isaac. E então parece uma coisa incrível, como assim, anos esperando um milagre, um homem já amortecido, uma mulher completamente impedida de dar à luz, passou o tempo dela, não tinha mais como, não tinha mais nada que pudesse falar, vai nascer alguém. E aí o Senhor visitou aquele casal e nasce esse filho, e quando ele cresce, depois de alguns anos, o Senhor pede que o Abraão mate. Que coisa louca! Mas na hora em que Abraão ia sacrificar Isaac, há um cordeiro escondido ali, e que então é revelado naquela situação. Então Abraão não precisou matar o seu filho, o seu único filho, porque aquilo representava o nosso Deus, e ele sim iria sacrificar o seu filho, o seu único filho, como única oportunidade de salvação para a humanidade. Então essa história já é impactante por si só, e eu sei que muitos de vocês já ouviram, mas o que eu quero trazer para vocês é que algum tempo depois desta experiência em que Abraão viveu junto com Isaac, Abraão então se sente movido a providenciar uma esposa para o seu filho, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Abraão então, o que ele fez? Ele chamou o seu servo Eliezer, ou Eliezer, eu fiquei na dúvida, Eliezer era o servo mais experiente, mais antigo da casa de Abraão. Ele governava sobre tudo o que era de Abraão. Se Abraão não tivesse tido um herdeiro, ele herdaria tudo. Pela lei, pelo sistema daquela época, o servo mais antigo da casa herdava tudo, se não havia herdeiros da casa de família. Então ele chama Eliezer e fala: Eliezer, é o seguinte,
eu preciso de uma esposa para o meu filho Isaque. Então ele chama Eliezer, ele dá algumas instruções para ele o envia, ele faz um juramento com Abraão, de que ele iria, não iria em qualquer lugar, iria na casa de Abraão. E então ele sai e ele viaja, Eliezer viaja aproximadamente 570 quilômetros a camelo. E ele vai, e ele começa a ficar angustiado, porque ele precisava atender a demanda do seu servo, ele precisava encontrar, do seu servo, do seu senhor, ele precisava encontrar a mulher certa para o filho do seu senhor. Ele era um homem de palavra, ele era um homem dedicado, ele era um servo realmente impressionante a vida dele, como alguém que acompanhou Abraão esse tempo todo. E ele vai, então, o que ele faz quando a gente tem que fazer alguma coisa complicada na vida? Claro que todos nós fazemos, nós oramos e pedimos ajuda ao Senhor, não é assim? Quando a gente tem uma situação difícil, nós oramos antes de qualquer coisa, né? Para que o Senhor nos dê bom termo no nosso propósito, no nosso projeto, na nossa missão. E o que aconteceu foi que Eliezer, ele foi tão sério na oração, ele pediu algumas coisas específicas na oração, ele pediu o que a moça iria dizer para ele em resposta à pergunta que ele iria fazer. Uau! Eliezer era um cara de fé. Ele pediu um sinal muito forte, quer dizer, Deus ia trabalhar no coração daquela moça para ela responder exatamente o que Eliezer pediu, como um sinal. E aonde Eliezer foi procurar então essa moça? Foi procurar no poço onde as moças se encontravam no final da tarde para buscar água. E o que é mais impressionante é que enquanto Eliezer estava caminhando, ele estava orando. E quando ele foi tão poderoso na sua oração, que quando ele acaba a sua oração, ele levanta assim o seu rosto, e ele já percebe Rebeca chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você, nesse momento, pelo menos você entenda algo. Se você não ouvir mais nada do que eu vou pregar, eu quero que você guarde isso. Quando você começa a orar, pedindo alguma coisa para Deus, antes de você começar a orar, o Senhor já começou a fazer muitas coisas que você nem sabe, que já estão acontecendo. A Rebeca já tinha saído, já tinha se arrumado, tinha se trocado, tinha pegado o cântaro e tinha vindo na direção do poço, exatamente no horário em que Eliezer chegou no poço. A resposta da oração dele já tinha saído antes que ele começasse a orar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não guardar mais nada, guarde isso. Quando você começa a responder uma oração, ela já começou a ser respondida às vezes anos antes de tudo acontecer, porque na nossa palavra de vir para esse lugar, essa resposta de oração começou quando esse prédio foi construído. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor iria responder para nós estarmos aqui, amém? E o que aconteceu foi que Eliezer, ele deu a senha para o Espírito Santo inspirou a Rebeca, e ela não só deu água para ele, como ela deu água para os camelos, exatamente como ele tinha pedido. Aí Eliezer, então, ele se revela a ela, ele entrega a ela presentes, e ele pergunta quem ela era, e a resposta era muito melhor do que ele podia imaginar. Ela era exatamente a mulher da casa, da família, filha, sobrinha, ela era tudo o que Abraão queria como esposa para Isaque. E Isaque já estava com uma esposa pronta, e ele nem sabia disso. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está orando por um marido, por uma esposa, entenda, já está pronto, já nasceu, é de Deus, é bênção. Persevera na sua oração, não saia do lugar da oração, não abra mão da oração em nome de Jesus. Deixa o Senhor te surpreender, vai ser melhor do que você espera em nome de Jesus. Tem um casamento assim que vai acontecer aqui, e a gente fala sobre isso outro dia. Então veja, tremenda resposta, não é? Tremenda resposta, muito mais além daquilo que podíamos pensar ou imaginar. É assim que o Senhor trata aqueles a quem Ele ama. Então diga assim: Ele me ama. Então é para você, amém? Aleluia. Então veja, ele vai para a casa dela, e aí conhece Labão, conhece a sua família, e aí eles começam a trocar informações de quem eles são, e fica tudo certo, tudo impressionado. Todos ficam impressionados com aquilo. E aí Eliezer fala: então tá bom, tudo certo. Então, Rebeca, vamos comigo para eu te levar para a casa do meu senhor, para você casar com o filho dele. E aí tem um burburinho ali. A família do Labão começa a falar: puxa, mas tudo bem, mas já assim, tão rápido, né? Dá uns 10 dias para a gente aqui, a gente se despedir, por favor, espera um pouco. Tudo isso está em Gênesis capítulo 24. E aí o que acontece é que ele fala: bom, deixa a moça resolver. E o que ela fala? Eu irei. Quando alguém ouve alguma coisa da parte do Senhor, e o Senhor fala para você fazer alguma coisa,
Não peça 5 dias, 10 dias, 1 mês. Decida, obedeça, faça aquilo que o Senhor chamou você a fazer. E o que acontece então? Ela arrumou as coisas e foi embora em viagem. 570 quilômetros de volta no deserto, nos camelos, para encontrar o homem da sua vida. Uau! Gente, eu queria ser mais romântico para falar essas coisas, sabe assim? Mas eu tenho certeza que as mulheres estão indo muito mais longe que os homens. O homem tá bom, pegou o camelo e foi para casa, tudo bem. Ela já pensa, puxa vida, a brisa no deserto, ela pensando, ela com os perfumes, como é que eu vou fazer quando eu chegar lá? Tá complicado essa situação no deserto, como é que eu vou encontrar ele? Ai meu Deus do céu, será que na minha vida vai ter um príncipe assim? Ou então olha para o marido e fala, bom, já perdi a oportunidade, né? Fica para a próxima. Mas tem um príncipe escondido no seu marido também, aleluia. Pelo menos eu acho que sim. Aleluia! E ela está indo ao encontro dele. E aí aquela coisa tremenda. 570 quilômetros de viagem. Não sabemos exatamente quanto tempo o Isaac pensou que ela ia ficar que o Eliezer ia ficar nessa viagem. Quanto tempo na ida? Quanto tempo para encontrar a moça? E aí, coincidentemente, quando a caravana está chegando, o Isaac está saindo para fazer alguma coisa no campo. E aí ele vê de longe a caravana, e aí a Rebeca vê de longe Isaac, e ela pergunta, quem é esse? Aí o Eliezer fala, esse é o seu marido. E o que acontece então, é que Isaac se aproxima da caravana, a caravana se aproxima do Isaac, a Rebeca desce dos camelos, e eles se encontram, e eles casam, e eles realizam aquela história de amor de filme, que se tiver algum desses para você assistir, assista, porque essa história é fantástica, né? Tem suspense, tem viagem, tem família querendo atrapalhar, tem uma moça decidida e corajosa, tem um herdeiro poderoso, bonitão, bacana, não sei se ele é bonitão, mas eu creio que seja, filho de um homem de Deus, de um homem segundo o coração de Deus, o pai da fé. É uma história linda, é ou não é? Fala sério, amém? Aí muitos falam, mas eu queria viver uma história assim. E aí eu digo, você já vive e não sabe, ou você pode viver a partir de hoje algo assim, porque na Bíblia nós encontramos profecias escondidas em biografias. E quando a gente tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, nós percebemos que o Senhor, Ele fala muitas coisas antes que tudo aconteça. Ele se revela como Deus que revela o fim desde o princípio e que governa sobre a história. O Senhor reina, o Senhor busca aqueles a quem estão de coração sedento de encontrá-lo. E agora eu quero começar a pregar sobre esse texto que eu compartilhei com vocês até agora. O Eliezer, ou Eliezer, é interessante o seu nome, porque o seu nome significa Deus é socorro, ou ainda no grego, Deus é a sua ajuda. Então, socorro e ajuda dizem respeito a alguém da Trindade. O Espírito Santo de Deus, a palavra grega parakletos, significa, entre outras coisas, que é aquele que é convocado a ajudar alguém. Ajudador, amparador, alguém que presta socorro. Então eu quero que você entenda que o Eliezer, por figura agora, ele é um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, enviado numa missão. E qual é a missão que Eliezer profeticamente tem? Buscar para o Senhor Jesus a sua noiva. Ele foi encontrar a sua noiva, porque quando Deus precisou sacrificar Jesus, diferentemente do que aconteceu com Abraão, Ele sacrificou, e Jesus morreu, e Jesus pagou o preço, e Jesus expiou os nossos pecados, Jesus, Ele preparou o caminho, Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu todas as coisas, e subiu aos céus. E aí a palavra de Deus nos diz que agora o que Jesus está fazendo? Preparando o lugar, esperando a sua noiva para as bodas do Cordeiro, que é o grande evento da história da humanidade, que vai acontecer em breve, evento para o qual você foi convidado, e você não pode perder esse evento, em nome de Jesus. E Jesus então, Ele sobe aos céus e Deus manda os seus missionários, os seus servos mais experientes da sua casa, cheios do Espírito Santo, para encontrar a noiva do Senhor Jesus, para separar a noiva do Senhor Jesus, para contar a ela quem
está chamando esta moça para encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu separei 7 coisas neste texto de Gênesis capítulo 24, e eu quero que você entenda então alguns princípios que estão aqui escondidos, não como doutrina, mas como uma figura profética, para você olhar para você e você entender o seguinte: você é muito amado do Senhor. Alguns acreditam, outros têm dúvida. Você é muito amado do Senhor. O amor do Senhor está manifesto sobre a sua vida desde o dia em que você nasceu. Não, desde quando o mundo foi criado, porque Deus sabia que você ia nascer e ia viver exatamente neste tempo. Jesus, quando foi para a cruz, Ele orou por você em João capítulo 17. Mas então veja, lendo aqui Gênesis 24, versículos 7 e 8, eu quero que você perceba o seguinte. Eu vou ler aqui. Se tiver complicado, vocês não precisam, que eu sei que hoje está difícil aí. Glória a Deus. Então vamos lá. Os caras são fera, glória a Deus. Dá um glória a Deus pelo pessoal da House, fala sério, é uma glória a Deus. Deus abençoe vocês. Então, Gênesis 24, 7 e 8, o Senhor Deus do céu, o Eliezer falando, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra, Ele enviará o seu anjo que há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Então, esta mulher, por figura somos nós, não é uma mulher só, mas a igreja é composta de homens e mulheres, jovens e crianças, idosos. Essa é a figura profética da igreja. Nós que recebemos esta palavra, este convite, nós temos o direito, a oportunidade de acolher o convite, abraçar o convite, falar eu quero, eu vou, ou de falar não quero. E quando alguém fala não quero, o servo do Senhor que pregou esta mensagem fica desobrigado da decisão que foi tomada pela pessoa alvo do amor de Deus, que recebeu o convite. Nós temos que fazer como fizeram os discípulos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado, esse é o propósito de Deus para cada um de nós, para alcançar as pessoas. Mas eu estou falando com você como sendo a noiva. Versículo 13 de Gênesis 24, Eliezer, quando ele vai orar, ele fala: eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Sabe o lugar onde a noiva é encontrada? É quando ela percebe a sede que ela está vivendo, a sede espiritual, a sede da vida, que nada mais sacia, que precisa de algo que traga refrigério, que precisa de algo que alivie essa necessidade que as pessoas sentem, o vazio que as pessoas sentem, e as pessoas vão procurar nos poços mais diversos. As pessoas têm sempre o seu horário, o seu lugar, o seu desejo de buscar água. E é interessante que aqui Eliezer, cada hora eu falo de um jeito, eu lembro de um amigo meu, Eliezer, mas é o mesmo, vocês entenderam. Imagine que ele naquele lugar, ele encontrou uma moça virgem, linda, se guardando para encontrar com o homem da sua vida. Mas Jesus, quando ele veio, ele também esteve num poço procurando uma mulher, e lá ele encontra uma mulher adúltera, uma mulher com a vida toda atrapalhada. O mesmo amor estendido para aquela mulher que estava se guardando, é estendido a essa mulher que precisava de muita cura e muita libertação. Mas isso aqui não é uma questão sexual, isso aqui é uma questão espiritual, porque a Bíblia chama de prostituição ter outros deuses diante do Senhor, ter outros ídolos diante do Senhor. É a mesma figura espiritual, e o Senhor continua buscando as pessoas nos poços da vida. Não importa como estão lá, o fato é que todo mundo acaba tendo sede, qualquer que seja a maneira da sua vida, qualquer que seja o seu recurso financeiro, qualquer que seja a sua biografia, em um momento as pessoas vão cair em si e vão falar: eu tenho sede de alguma coisa que eu não sei o que é, eu sinto falta de alguma coisa que não encontrei com tudo que eu já experimentei na minha vida.
vida, eu preciso achar uma resposta, e elas começam a sair às buscas, e começam a procurar os poços onde dizem que há água, até que chega Jesus, e ele se apresenta como aquele que tem a água viva, e quem beber da água dele nunca mais terá sede, pelo contrário, será a própria pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque os rios de águas vivas do Senhor vão fluir através agora da igreja, daquele comprado por alto preço. Então a figura que nós encontramos, a busca de pessoas dos poços, nós vamos encontrar pessoas sedentas em lugares de busca, e nós precisamos, como servos do Senhor, ir lá para encontrar esta noiva. Ou se você ainda não é noiva, você precisa receber a resposta, que a sua busca pela sua sede, para saciar a sua sede, acaba no dia em que você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É junto aos poços que estão as pessoas que precisam. E Gênesis 24, 13 e 15, o encontro e as palavras são preparadas pelo ajudador, pelo Espírito Santo. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber a seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca. Querido, querida, quando Deus prepara um encontro, é tremendo, é tremendo, é tremendo. Eu sei que muitas vezes nós somos aquele que fazemos o primeiro contato, e nós lançamos a primeira semente. Às vezes logo na primeira semente o Senhor nos dá graça, explode no coração daquela pessoa, e a pessoa já fica quebrantada. Às vezes você lançou a semente e a pessoa aparentemente não quis nada, e aí não deixa o diabo te desanimar. Pode ser que você foi o primeiro que começou, porque vem um segundo, vem um terceiro, um quarto, não sei quantos, mas chega a hora que alguém chega e só fala, oi, boa noite, é isso, eu quero Jesus. Eu falei, eu só falei boa noite, mas eu falei para Deus, se alguém me desse boa noite hoje, eu ia saber que era Ele falando comigo, e eu não estou brincando. Quantas histórias acontecem assim? Quantas histórias a pessoa chega e você fala alguma coisa acerca de Jesus, e o que você fala é exatamente o que a pessoa estava esperando, e você recebe exatamente a resposta que você estava esperando. Eu quero Jesus. É maravilhoso levar alguém a Cristo, é maravilhoso quando a gente está pregando, a gente ser usado por Deus e falar exatamente a palavra certa, no encontro certo, porque Deus trouxe a pessoa, e aí a pessoa tem uma questão no coração, e o Senhor te dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, e você começa a conversa e explode a defesa do coração daquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das experiências mais marcantes que eu vivi foi com um colega de trabalho alguns anos atrás. Eu não tinha conseguido falar de Jesus para ele. Nós viajamos aqui pelo interior de São Paulo, voltamos, e quando eu estava chegando em casa, estava perto já, eu não tinha conseguido achar uma maneira de falar com ele. Falei, Senhor, me ajuda a falar com ele. E foi tremendo, porque ele estava me dando carona, ele ia deixar em casa. Eu tinha 10 quarteirões que eu não tinha conseguido a viagem inteira, e eu, para dizer a verdade, eu não lembro exatamente como que a conversa começou, de tão profética que foi. O fato é que aquele homem, ele começou a falar da vida dele, e eu falei algumas coisas para ele, e ele começou a chorar, e falou, como é possível você falar isso? É porque Deus está falando. E nós começamos a falar, ele falou, poxa, eu estou vendo que Deus está falando. Encostou o carro na porta do prédio onde eu morava, e aí ele falando assim, mas como é que é possível tudo isso acontecer? Eu falei, porque Deus te ama, porque Deus sabe onde você está. E quando eu falei isso para ele, mas encheu aquele carro de uma presença do Senhor, como poucas vezes eu vivi na minha vida. Aquele carro foi tomado da glória do Senhor, e eu virei para ele, eu falei, você está percebendo? Eu estou percebendo. O que é isso? Ele começou a chorar, o que está acontecendo aqui no carro? Eu falei, calma, fica tranquilo, normal, Deus está aqui. Deus está aqui no meu carro. E ele foi quebrantado, ele começou, isso não é possível. Ele veio aqui porque ele quer alcançar a sua vida, porque ele te ama, porque ele conhece a tua história. E o que aconteceu foi que aquele homem entregou a vida a Cristo. Mas eu vivi poucas vezes uma experiência de Deus encher um carro com a presença. Eu vi o amor de Deus por aquele homem, o quanto Deus queria tocar a vida dele. Eu quero que você entenda que você, vivendo oportunidades de pregação da palavra, você vai viver momentos extraordinários de encontros que o Senhor vai preparar para você, e que o que você vai falar, vai ouvir exatamente a resposta que você espera, porque o Senhor promove encontros nos poços da vida. E os poços da vida podem ser um carro, pode ser no ônibus, pode ser no metrô,
pode ser na rua, pode ser dentro da igreja, pode ser na sua família, onde você estuda, em qualquer lugar. Tem pessoas sedentas buscando saciar a sede de alguma maneira, e o Espírito Santo de Deus está trazendo pessoas até você, para usar você e para trazer você para uma experiência extraordinária, como você nunca viveu com o Senhor. Eliezer viveu uma experiência extraordinária. Ele achou a mulher que por figura é a igreja de Cristo, e ele então faz parte disso, se torna profético, e milhares de anos depois nós estamos falando dele, que foi um servo comprado na casa de Abraão, e que talvez tivesse despontado para o anonimato, se não fosse um homem temente ao Senhor, se não tivesse se convertido ao Deus do seu Senhor. E como é que o Eliezer chega para falar? Ele se apresenta: eu sou servo de Abraão, sou servo do meu Senhor. Quando a gente for falar alguma coisa acerca do Senhor Jesus, nós temos que nos apresentar: eu sou servo do Deus verdadeiro, eu sou servo do Senhor, porque essa é a verdade. E quando eu faço isso, eu estou chamando o meu Senhor para estar junto. Se eu falar: sou Haroldo, muito prazer, não tem vantagem nenhuma, perco a oportunidade. Eu não tenho nada para fazer por ninguém, mas o Senhor tem tudo para fazer por quem quer que nele creia. Então, o Eliezer se apresentou como um servo do Senhor, e aqui no capítulo 24, 56 e 58, ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Disseram: chamemos a moça, e eu chamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com esse homem? Ela respondeu: irei. Aleluia! Querido, se você falar de Jesus para a pessoa e não perguntar: você quer entregar a vida a Cristo agora? Você não vai obter a resposta que você espera. Você precisa da oportunidade da pessoa se decidir. Ela precisou ter a oportunidade de se levantar perante a família dela e falar o quê? Eu vou. Eu quero, eu recebo essa palavra, eu aceito essa proposta de casamento. Ela nunca tinha visto Isaac, ela nunca tinha visto Abraão, ela não sabia nada acerca deles ainda, mas o servo do Abraão se apresentou: eu sou servo do meu Senhor. Ele contou a história, ele falou da família, ele falou o que estava acontecendo, ele falou do encontro sobrenatural. Ela não precisava mais saber de nada, porque o testemunho de Eliezer, o depoimento dele era mais do que suficiente para que ela tomasse uma decisão. Entenda que assim é com você e comigo. O nosso depoimento, o nosso testemunho, para falar de um Deus que talvez a pessoa não conheça, de um Jesus que com certeza ela pensa que é outra pessoa, de outra maneira, é mais do que suficiente para que o Espírito Santo de Deus exploda o coração, o amor do Senhor transborde, e a pessoa fala: eu quero, eu vou. O que eu faço? Para onde eu vou? Eu preciso disso. Porque quando o Espírito Santo enche e traz a resposta que a pessoa está buscando, nada vai tirar aquela semente do coração da pessoa, porque vem vida de Cristo, vem o Espírito Santo gerando a vida de Jesus no interior, pela sua palavra, como um servo aprovado, como um Eliezer contemporâneo, que vai falar do Senhor, e vai buscar quem precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ela falou: eu quero e eu vou. Foi assim com os discípulos, os chamados, né? Eles estavam pescando, largaram o barco e foram embora. Mateus largou o dinheiro dos romanos, largou o dinheiro dos impostos, saiu da coletoria de impostos. Jesus está me chamando, o que me prende? Eu preciso disso, eu recebo esse chamado em nome de Jesus. E aí o que acontece? A família, pagãos, não conheciam a Deus. O que eles falam sobre a saída da Rebeca? Versículo 60 do capítulo 24. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao seu servo de Abraão, e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Sabe como é que o Senhor nos chama? O Senhor nos chama para sermos frutíferos,
para nos multiplicarmos, sermos fecundos, multiplicar e alcançar. E ainda diz o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, as portas dos inimigos caem por terra em nome de Jesus. O inferno não pode nos impedir de avançar e de pregar e de alcançar as pessoas e de conquistar o que o Senhor nos estabelece para conquistar. As portas do inferno não prevalecem porque o Senhor Jesus aperfeiçoou esta fala e esta bênção destas pessoas. Em Mateus 16, 18, ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa declaração de que Jesus é o Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você se sente fechado, eu não consigo pregar, é difícil, eu tenho medo, eu tenho situações aqui, as portas do inferno estão prevalecendo contra você, estão estabelecendo um perímetro que impede você de avançar e de agir. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você é igreja, há uma palavra sobre a sua vida, há um chamado sobre a sua vida. Nós precisamos avançar, nós precisamos enfrentar os obstáculos, sabendo que a unção do Espírito Santo está sobre nós, e esse é o nosso chamado. Há pouco tempo para alcançarmos os que faltam, precisamos fazer a nossa parte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o que acontece depois disso? O servo leva a Rebeca embora. Então se levantou Rebeca com as suas moças e, montando os camelos, versículo 61, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Agora eu posso falar, sabe o que é isso aqui? Quem se manifestava no Éden ao cair da tarde? O Senhor. O Senhor sempre ao cair da tarde, ele vinha para encontrar Adão e Eva antes que eles pecassem. Esse é um horário que Deus por algum motivo tem prazer. Eu sempre falo, não sei se você já esteve no campo ou na praia, lugar com menos concreto, com menos cidade, dá uma certa nostalgia naquele horário do fim da tarde, né? Quando vai ficando escuro, dá uma nostalgia às vezes. Estou com saudade da minha casa, estou com saudade da minha mulher, estou com saudade dos meus filhos, sei lá onde você está, né? Estou com saudade, pontinhos, é saudade do Senhor. Esse é um horário tão sério que todas as religiões tentam roubar o horário das 6 da tarde para si, para receber algum tipo de adoração, porque o horário da viração do dia é um horário de encontrar o Senhor, é um horário de buscá-lo. É tremendo isso. Então o que o Isaque tinha ido fazer? Ele foi meditar, ele foi procurar Deus. Talvez ele tivesse saído naquele dia para falar a Deus: será que vem uma esposa mesmo para mim? E aí já vinha vindo a caravana, a Rebeca com seus cabelos esvoaçantes, câmera lenta. Ele estava indo encontrar Deus, e Deus já estava vindo ao encontro dele com aquilo que ele buscava. Louvado seja o nome do Senhor. Então, saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos. Se você está esperando alguma coisa do Senhor, erga os olhos. O crente não anda cabisbaixo, porque se está cabisbaixo não enxerga o que Deus vai fazer. Quando Deus foi revelar para Abraão, que já estava depressivo na sua tenda, fechado lá, chorando e se lamentando pela esterilidade de Sara e pela impossibilidade dele de ter filhos, o Senhor tira Abraão da tenda e fala para ele: olha para as estrelas, para de olhar para baixo, olha para cima, olha o que eu tenho preparado para você. Essa é a promessa que eu tenho para te dar. Não ande cabisbaixo, em nome de Jesus. Ande buscando a resposta do Senhor, ande atento ao que o Senhor está fazendo, porque Ele já começou a responder sua oração antes que você a tivesse feito. Aleluia. E ele viu então que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor. Respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Ela se ajeitou para se encontrar com Isaque. Meu querido, minha querida, desde o dia que você se converteu a Cristo,
o Senhor preparou servos para te conduzir pelo caminho até Jesus, colocou pessoas para te ensinarem na EBD, colocou gente para orar por você, gente para te discipular, gente para te ensinar a Bíblia, gente para te apontar o caminho, gente para cuidar de você, e todos nós que fazemos isso, nós estamos levando vocês para um lugar, para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. A Bíblia já diz isso, que o Senhor Ele vai vir, e quando Ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque já tem irmãos que morreram ao longo dessa trajetória de 2000 anos da história da igreja, mas todos nós estaremos juntos naquele dia para o encontro do Senhor. O Senhor já se prepara, o Senhor já está vindo, o Senhor vem ao encontro dos que são dele, e todos nós estaremos juntos naquele dia para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor preparou um encontro para aqueles que são dele, para aquele que é a noiva que Jesus está aguardando, que o Pai preparou, que o Pai enviou os servos, que o Pai enviou o Espírito Santo. O Pai está preparando essas bodas, esse casamento, a uma festa que Ele está preparando, e você e eu somos chamados para encontrar com o Senhor Jesus, e somos chamados agora a ajudar os que estão chegando, a apontar o caminho, a acolher os que chegam, a acolher os que se convertem, e nós temos que ir todos juntos como igreja de Cristo, toda a igreja de Jesus, e nós como igreja local dentro da igreja de Cristo, temos que levar as pessoas ao encontro de Jesus. Não há nada mais importante nesta vida que estar preparado para naquele dia, estar pronto para encontrar com o Senhor, com as vestes adornadas, com as joias, com a glória de uma noiva resplandecente que o próprio noivo prepara para si. Precisamos estar buscando então essa vida com o Senhor, para encontrar com Ele, porque cada vez mais esse dia se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós, como servos, temos que encaminhar as noivas que o Senhor faz entrar por aquela porta para o encontro com o Senhor Jesus. Não é para encontrar com seus pastores, não é para encontrar com a igreja do Ministério Cristão Alfa e Ômega, é para encontrar com Jesus Cristo. O Evangelho não é uma questão de homens famosos, é uma questão de Jesus Cristo, que é o único, o qual toda a glória vai se encher do conhecimento dEle. O reino dEle não terá fim, o reino dEle é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E você e eu somos chamados a sermos participantes do seu reino. Glória a Deus por esse destino tão maravilhoso. Mas aí o que acontece? Isaac casa com Rebeca, e ela era estéril. Uau! E o que acontece? O Isaac ora por ela. Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Sabe o que Jesus fala a nosso respeito? João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, querida, o Senhor não nos está chamando a gerar filhos naturais. Pode ser que você seja uma pessoa que tem muitos filhos biológicos, e isso é uma bênção do Senhor. Pode ser que você luta contra a esterilidade, o Senhor pode te curar, isso pode ser uma grande bênção. Mas não é disso que o Senhor Jesus fala a nosso respeito. Nós somos chamados a gerar vida espiritual. Somos chamados a levar pessoas a nascerem de novo. Somos chamados a levar pessoas aos pés do Senhor Jesus. Precisamos fazer isso como igreja. Nós precisamos avançar nesta chamada que o Senhor tem para nós, porque há uma noiva esperando, há pessoas que estão aguardando, há pessoas que estão sedentas à beira dos poços, esperando a água viva, que é a única que pode saciar o que o Senhor propôs como solução para a humanidade. A humanidade está morta nos seus delitos e pecados. A humanidade está buscando religião, está buscando filosofia, está buscando simpatia, está buscando superstição, está buscando as mais variadas coisas, mas a única resposta verdadeira não é nem a igreja, a resposta verdadeira é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, e você e eu somos chamados a ir pregar, e somos chamados a acolher e cuidar. Glória a Deus que muitas pessoas falam quando vem aqui, nossa igreja é acolhedora. Eu fico feliz quando eu ouço esses depoimentos. Nós temos que ser transbordantes do amor do Senhor. Nada mais é importante do que a pessoa se sentir amada em nosso meio.
você acolher, você cumprimentar, você respeitar as distâncias, mas você expressar o amor. Antes a gente sempre pulava e abraçava quem quer que seja que entrasse aqui. Hoje a gente não pode fazer isso desse jeito mais. Mas o amor, ele não se manifesta exclusivamente pelo abraço. O amor se manifesta pela maneira como a gente se importa com a pessoa. Qual é seu nome? Que legal que você veio, primeira vez que você está aqui. O nosso trabalho começa assim. Quem sabe é você que vai levar essa pessoa a Cristo. Quem sabe ela é uma pessoa que está procurando um lugar para congregar e vai gostar da maneira como nós acolhemos, vai gostar da maneira como nós conduzimos os seus filhos ou seus netos a Cristo, vai gostar da maneira como nós oramos por ela, gostar da maneira como nós nos importamos. Você faltou, você é importante, está tudo bem com você, você precisa de alguma coisa, posso orar por você? Mas quando nós encontramos alguém que não conhece a Cristo, nós precisamos abrir a boca e deixar que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, encha. Ele fala, abra a boca e eu vou encher. Eu não sei pregar. Tudo bem, o Espírito Santo sabe pregar muito bem, apesar de você, apesar de mim. Quem sabe você não vai dar aquela palavra que você vai ver a pessoa ser totalmente quebrantada, porque era tudo que ela queria ouvir naquele dia, era o que ela mais precisava ouvir naquele momento, e o Espírito Santo vai te dar a palavra. Queridos, nós como igreja precisamos fazer mais diferença na vida de pessoas ao redor. Nós precisamos alcançar pessoas que estão aí do lado. Precisamos ir aos poços da vida, encontrar pessoas. Você e eu somos Eliezer nessa história. Nós somos os servos que somos chamados para anunciar, para cuidar, para pegar, para trazer e para levar naquele dia. Mas talvez você entrou aqui hoje como alguém que está no poço, você veio procurar, você está buscando, você não encontrou ainda o que você espera. Eu quero te dizer que você precisa conhecer Jesus Cristo. Eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele é poderoso para transformar a sua vida. Ele é poderoso para trazer as respostas que você está buscando. A Bíblia tem, e nós vamos ter o maior prazer de cuidar de você. Vamos orar.